Olá, eu quero conversar com você a respeito de medo e insegurança. Quero tratar com você a respeito de como a Bíblia pode nos ajudar a preservarmos as nossas emoções nesse tempo tão difícil e delicado que nós temos vivido. Eu quero chamar a sua atenção para um conhecido texto bíblico do Novo Testamento. Trata-se do verso 31 do capítulo 8º da epístola que o apóstolo Paulo endereçou à comunidade cristã que vivia em Roma. Romanos, capítulo 8º, versículo de número 31. Esse texto diz o seguinte: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por você. Deus trabalha por você, com você, não contra você. Deus não quer te prejudicar. Deus é pelos seus filhos. Essa é a certeza que o apóstolo Paulo tinha e que nós devemos ter hoje também. Deus é por mim. A vida, como você bem sabe, como eu bem sei, não é composta apenas por experiências agradáveis, positivas. A vida não é composta apenas por amizades leais e sinceras. A vida não é composta apenas por pais amorosos, atenciosos e compreensíveis. A vida não é feita apenas de cônjuges fiéis e românticos, amigos leais e bem-humorados, empregos estáveis e mais tarde uma aposentadoria suficiente para se viver com integridade e segurança. A vida não é feita apenas dessas coisas. A vida inclui dificuldades. A vida inclui problemas, adversidades e sofrimentos variados. Infelizmente, muitas pessoas imaginam incorretamente, indevidamente, que a fé que tem em Deus deveria funcionar como uma espécie de blindagem, uma verdadeira capa de proteção para livrar essas pessoas dessas experiências negativas que são absolutamente normais e regulares na vida de qualquer pessoa. Essa espiritualidade, essa religiosidade é completamente imatura e disfuncional, e com o passar do tempo, esse tipo de compreensão, esse tipo de espiritualidade prejudica a pessoa em vez de ajudá-la. Nossa constituição física é frágil. De uma hora para outra a gente pode adoecer. De uma hora para outra pode acontecer alguma coisa que modifique completamente o nosso jeito de viver. Nós somos, afirma a Escritura, pecadores e vivemos num mundo prejudicado, imaculado e influenciado pelo pecado. Vivemos num mundo caído e corrupto e, por isso, traímos, rejeitamos, magoamos e mentimos, sofremos e fazemos sofrer. Essa é a nossa condição enquanto gente pecadora, enquanto gente caída. O fato é que o sofrimento faz parte da condição humana, faz parte da sua situação, faz parte da minha situação. O sofrimento faz parte da nossa vida e da nossa experiência. Aceitar o sofrimento não significa tornar o sofrimento agradável, ou mesmo encontrar uma explicação plausível para ele. Às vezes a gente passa muito tempo da vida tentando explicar o sofrimento, tentando encontrar uma explicação plausível para o nosso sofrimento, porque aconteceu aquilo comigo há 10 anos atrás, porque na minha infância, adolescência, juventude, aconteceu aquele evento que me marcou tanto. E às vezes a gente tenta encontrar uma explicação
plausível para o sofrimento, mas nem sempre a gente encontra essa resposta que vai nos satisfazer. Portanto, aceitar o sofrimento não significa torná-lo agradável ou encontrar essa resposta que a gente tanto quer. Muitas vezes, nós não temos condições para explicarmos o sofrimento e a dor. Jesus reconheceu que a sobrecarga e o cansaço faziam parte da condição humana. E Jesus Cristo não ofereceu uma fórmula mágica para seus discípulos resolverem todos os seus problemas. O que Jesus Cristo ofereceu para os discípulos, de acordo com Mateus capítulo 11, ofereceu da sua própria humildade e ofereceu da sua própria mansidão. Os que estão cansados, os que estão abatidos, Jesus Cristo diz para essas pessoas que se encontram dessa forma: vinde a mim, pois sou humilde de coração, pois sou manso e posso pastoreá-lo. A vida humilde, ou melhor, a vida abundante que Jesus assegura aos seus discípulos, não é a vida isenta de sofrimentos e de aflições, mas a vida que nasce da experiência da cruz. A jornada cristã em direção à maturidade, ao desenvolvimento, à santidade, exige tomarmos diariamente a nossa cruz, a cruz da renúncia, a cruz da negação. O texto lido minutos atrás, Romanos capítulo 8, versículo 31, é absolutamente fascinante e encantador. É importante observarmos que Paulo não diz: se Deus é por nós, nada irá acontecer contra nós. Não é isso que o apóstolo Paulo diz. A interrogação que ele faz, muito sugestiva, é a seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo tinha muitos opositores. Muita gente tentou prejudicar o apóstolo Paulo. Muita gente não gostava dele. Muitos eram seus inimigos e opositores. No entanto, o apóstolo Paulo compreendia que nada disso se comparava ao fato de que o Deus Criador e Redentor era por ele. Essa certeza sobrepujava-se no coração de Paulo a todas as demais questões. Para Paulo, muito mais importante que o desafeto de alguém era a compreensão que ele tinha de que o Senhor o aceitava plenamente e de que o Senhor o redimiu por inteiro. Pessoas que não foram reconhecidas ou afirmadas com amor, com carinho e com aceitação na sua infância, adolescência, pessoas que foram muito cobradas, pessoas que precisaram performar demais e nunca atingiram o grau de exigência que era esperado delas, pessoas que sofreram qualquer tipo de violência, bullying ou preconceito ou exclusão social, carregam geralmente dentro de si esse sentimento de medo, insegurança e a sensação de ter sido abandonado. Essas pessoas às vezes imaginam que Deus as abandonou e alimentam dentro de seus corações sentimentos nada bons. As convicções e os pensamentos do apóstolo Paulo, na verdade, configuraram, formataram e moldaram seus sentimentos e suas emoções. O apóstolo Paulo, com a graça de Deus, aprendeu a lidar de forma equilibrada e saudável com as suas próprias emoções. É por isso que a gente precisa tanto aprender com a Escritura Sagrada a respeito desse assunto. O modo como o apóstolo Paulo interpretou os fatos e reagiu a eles foi determinado por uma mente que foi transformada pelo Evangelho de Jesus Cristo. O medo
a insegurança, o abandono são grandes inimigos, são grandes obstáculos ao crescimento espiritual. Pessoas que cultivam esses sentimentos buscam fórmulas religiosas, não o crescimento religioso e espiritual. Geralmente, pessoas assim que querem fórmulas mágicas, fórmulas rápidas para aprenderem a lidar consigo mesmas, são atraídas por líderes religiosos manipuladores e dominadores e que alimentam uma fé infantil e dependente. Pessoas assim não crescem, tampouco amadurecem. Vão se tornar, inevitavelmente, por conta das decepções, pessoas amargas. Na vida, a gente tem que fazer uma escolha. E a escolha que a gente faz é a seguinte: eu vou amadurecer ou eu vou amargar? Lembre-se sempre que Deus é por você. Ele não trabalha contra você, ele trabalha para o seu bem. Deus atua a nosso favor, Deus não conspira contra nós. Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Seu maior desejo, seu desejo mais intenso para seus filhos é que sejamos conformes à imagem de Jesus Cristo, seu Filho unigênito. E isso não acontece sem sofrimento, sem a experiência da dor, sem as experiências da luta e do conflito. Toda a revelação bíblica é um longo testemunho do cuidado de Deus para com o seu povo. E mesmo quando precisa disciplinar o povo, Deus faz isso para o próprio bem desse seu povo. Caminhando para o final dessa nossa breve reflexão a respeito de medo e de insegurança, eu queria concluir falando sobre a importância da reconciliação com o próprio passado. Tem muita gente que não vive bem o presente por conta de situações não resolvidas do passado. Tem muita gente que está com o presente e com o futuro comprometidos por conta de não encarar o passado. É preciso nos reconciliarmos com o nosso passado, e o Evangelho de Jesus Cristo pode fazer isso. A experiência da conversão nos redime e nos liberta das marcas da nossa própria história. Se, por um lado, somos reconciliados com Deus e adotados como seus filhos e filhas amados, por outro lado, precisamos aprender a perdoar o próximo com o próprio perdão, com o mesmo perdão que Deus nos perdoa em Cristo. Uma vez perdoados, somos levados pelo próprio Deus a nos reconciliarmos com o nosso passado e a redimi-lo. A redenção do passado liberta nossas memórias. Exemplo bonito disso é José. Aqueles que têm alguma familiaridade com a literatura bíblica conhecem bem a história de José. José foi um menino muito bom, filho caçula, filho muito amado por seu pai, que sempre fez tudo certinho na vida. No entanto, a partir dos 17 anos, a vida de José começou a ir de mal a pior. Foi traído pelos seus irmãos, foi vendido como escravo pelos seus irmãos, foi parar no Egito, lá sofreu demais, lá teve experiências ruins. A colheita de José durante muito tempo foi horrível, a despeito dele ter apenas lançado boas sementes na vida. E aí a Bíblia afirma que houve fome no Egito, né? Antes dessa fome, José ascendeu ao posto de governador do Egito. E todas as famílias das regiões próximas ao Egito, que estavam sofrendo com a fome, vieram buscar alimento no Egito. Foi o caso dos irmãos de José. José viu seus irmãos chegarem até ele e José resolveu perdoar seus irmãos pelo que eles fizeram. José perdoa seus irmãos,
quero chamar a sua atenção para o fato de que José não permitiu que as ações de seus irmãos determinassem o modo de seu relacionamento com Deus. Muitas pessoas permitem que outras pessoas determinem a maneira pela qual ela se relaciona com Deus. José, pelo contrário, fez justamente aquilo que é correto. Foi a sua confiança em Deus que definiu o seu modo de relacionamento com os irmãos. Não foram seus irmãos que determinaram a maneira pela qual ele se relacionava com Deus. Foi o seu relacionamento com Deus o que determinou a maneira pela qual ele se relacionou com os seus irmãos. José não permitiu que as circunstâncias determinassem seu julgamento dos fatos. Pelo contrário, foi a sua fé e confiança no Todo-Poderoso Deus que definiu o seu modo de olhar, interpretar e julgar os acontecimentos. Isso foi completamente decisivo para José preservar a integridade das suas emoções e dos seus sentimentos. Você que precisa aprender a lidar com os próprios sentimentos e emoções, eu também preciso aprender isso. Nós precisamos prestar muita atenção àquilo que a Bíblia diz e rogarmos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. A minha súplica a Deus é para que você seja profundamente abençoado pelo Senhor e que o Senhor guarde o seu coração, os seus sentimentos e as suas emoções. Eu quero orar com você. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor é por nós. A tua palavra declara que o Senhor é por nós. E nós nos apegamos à tua palavra. Ó Deus, nos apegamos ao convite de Jesus, que convida todos os cansados e sobrecarregados para experimentarem da sua mansidão. O Senhor deseja compartilhar o nosso fardo, carregar o nosso fardo. Aliás, a tua palavra afirma que o Senhor faz isso sempre. O Senhor assume para si o peso das nossas iniquidades e das nossas aflições. E nós te louvamos, ó Deus, porque podemos depositar aos pés da cruz os nossos fardos. Deus, ajuda-nos a lidarmos com as nossas próprias emoções e sentimentos. Nesse tempo tão difícil, ó Deus, muitas vezes nós nos encontramos completamente desequilibrados. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Opera a tua graça em nossos corações para a tua glória e também para o nosso bem. Precisamos do Senhor. Abençoe, ó Deus, essa pessoa que está nesse momento orando ao Senhor juntamente comigo. Que essa pessoa sinta nesse momento da graça do Senhor, da graça de Jesus que excede todo entendimento. Ó Deus, derrama sobre nós graça, consolo, ânimo, força e esperança. É a nossa oração, no nome poderoso de Jesus. Amém.